Bom, então agora dando continuidade, o nosso próximo tema é como a associação entre capacitação profissional, educação em saúde e marcadores metabólicos na atenção primária da saúde melhoram os desfechos. E esse tema ele vai ser abordado pelo nosso parceiro aqui do Fórum DCNPs, membro da comissão consultiva, o professor Márcio Galvão, que ele é farmacêutico, né, e professor, então, da Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista. Muito obrigado pela presença, Márcio, vai ser ótimo novamente ouvi-lo. Bom, Marco, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, queria agradecer pelo convite, né, e também parabenizar a organização do fórum pela escolha do tema, que é bastante relevante para a discussão. Bem, eu queria iniciar dizendo que é uma pergunta bastante, né, desafiadora, e eu não tenho a pretensão de apresentar para vocês digamos assim, a resposta correta, se é que existe resposta certa para esse tema, mas fazer algumas provocações. Logicamente que a associação entre capacitação profissional, educação e saúde, né, e marcadores metabólicos como componentes importantes do cuidado, né, eles melhoram realmente desfechos clínicos na atenção primária de saúde, mas dentro desse espírito provocativo eu gostaria de fazer algumas colocações. A primeira é que a educação permanente de saúde, ela está relacionada, né, ela deve estar relacionada a uma aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos em saúde, né? Nós sabemos que diversos municípios brasileiros, eles carecem de programas de educação permanente em saúde estruturados e, digamos assim, o acesso dos profissionais de saúde a um bom processo de capacitação, não é? Ele prejudica bastante, né, a qualidade do cuidado dos profissionais de linha de frente. Por quê? Porque nós temos hoje, né, um acesso muito ruim a boas evidências científicas. O material que a gente geralmente tem disponível, né, por entidades governamentais e não governamentais, né, leia-se Ministério da Saúde, né, e sociedades científicas, por vezes, são materiais que, pelo seu volume, é muito difícil que as pessoas leiam, né, ou que elas tenham acesso àquelas informações. Então, nós temos diretrizes aí, diretrizes de 100 páginas, 150 páginas, 200 páginas, e muitas vezes os profissionais, eles têm dificuldade em ter ou acesso ou, né, conseguir realmente deglutir todo esse material. E a realidade que, né, nós temos aí em várias viagens que eu fiz a municípios brasileiros, nós vemos, né, enfermeiros que não sabem técnica correta de aferição de pressão arterial, médicos que têm dificuldade, né, por exemplo, em manejo clínico de insulina, ou seja, prescrever insulina, farmacêuticos que não sabem indicação dos medicamentos, né, e a gente poderia ficar aqui horas e horas falando dessas dificuldades em relação a acesso de informação de qualidade. Então, isso só pode ser vencido através de um programa de educação permanente robusto, né, e não esse esquema que nós temos hoje, de capacitações e mais capacitações e mais capacitações, que elas não têm uma contextualização prática, né, com o trabalho do profissional de linha de frente, e muitas vezes tampouco, né, com as necessidades da população. Uma outra coisa que a educação em saúde, ela deve partir da análise de realidades sociais, né, buscando sempre revelar as características e as relações que as condicionam e determinam. E aí, vejam só, se nós contextualizarmos, né, hoje nós temos aí 30 milhões, né, me parece, de pessoas, né, em insegurança alimentar, e nós temos protocolos, né, e diretrizes que nos ensinam como promover uma alimentação saudável para pessoas que não têm, né, condição de ter
de adquirir uma alimentação saudável, e, na realidade, pessoas que estão passando fome, né? Então, isso é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos e que nós temos que adequar as nossas diretrizes à realidade dessa população. Por fim, né, em relação aos desfechos clínicos, como a capacitação profissional e educação em saúde, né, e marcadores metabólicos podem melhorar esses desfechos, é que a população, né, grande parte dela não tem acesso a esses marcadores metabólicos, né? Aqui em Vitória da Conquista, nós conduzimos um estudo de custo-efetividade de acesso a exame de hemoglobina glicada por point of care, não é? Digamos assim, não é o melhor estudo que poderia ser feito, mas foi um dos poucos estudos realizados no Brasil, que mostrou que o acesso a exame de hemoglobina glicada, né, por aparelhos point of care é custo efetivo, né, para aquela realidade, aquela época, mas é verdade que a maioria da população não tem acesso a hemoglobina glicada, perfil lipídico, né, e diversos outros marcadores que são importantes para a qualidade do cuidado. Então, é necessário também que, além do acesso, nós trabalhemos com desfechos duros, né, e não somente com desfechos intermediários em relação à qualidade do cuidado de saúde. Bem, de uma forma geral é isso, tá? Que eu queria conversar com vocês, e aí eu aguardo, Mark, ansioso pela sessão de perguntas, que eu tenho certeza que vai ser extremamente rica.